Um pastor foi denunciado por importunação sexual contra uma fiel de uma igreja evangélica muito famosa. E o que ele fez depois disso? Renunciou ao cargo. Um detalhe é que ele já respondia por outra situação semelhante. A Mariana Itava vai conversar com a gente agora. Mariana, o pessoal ficou revoltado na época que saiu o primeiro escândalo. Eu lembro que ele veio às redes sociais junto com a esposa para se posicionar. E agora, o que eu falei? Mariane? Mário, eu falo do jeito que eu quiser. Ela me chama de Silva. Nega, eu lembro que na época ele veio à tona fazer esse comentário, dizendo que não tinha nada a ver, mas parece que é uma situação meio assim, que é o comportamento, o caráter, né? Sim, Silvia, e olha, inclusive nesse pronunciamento que ele fez lá em 2020, que também foi por importunação sexual de uma fiel, esse caso foi arquivado na época, mas ele veio a público, como você mesmo disse, ele e a esposa, e ele na época, inclusive, ele disse que ele tem essa fraqueza, palavras dele, né? Ele disse que ele tem esse problema, essa fraqueza de ter esse tipo de comportamento sexualizado com outras mulheres. E aí pediu perdão, disse que isso não ia mais acontecer, que iria passar por um tratamento, enfim, e novamente aconteceu. A gente se sente enojada de ver uma situação como essa, principalmente porque a pessoa abusa do poder e de influência que tem sobre um fiel, né? Uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade emocional, sentimental, espiritual, para abusar desse relacionamento. Porque, de acordo com a denúncia, essa mulher estava tendo um acompanhamento espiritual, aconselhamento por parte de um pastor principal de uma igreja que ela frequentava. Isso é normal. E nessas conversas ele começou a fazer perguntas mais capciosas, perguntas mais íntimas, e em um dado momento ele inclusive fez uma chamada de vídeo com ela, e nessa chamada de vídeo ele teria mostrado o órgão sexual para ela, e ela rapidamente desligou o telefone. E tudo isso foi printado, foi gravado enquanto ele estava mandando essas mensagens para ela. Ela estava gravando a tela, outra pessoa gravando a tela do celular dela, né, para mostrar e provar, ter essa prova de tudo que ele falou para ela. Aí agora, então, nesse domingo ele veio a público, né, por meio de uma nota, na realidade, ele disse que está se afastando da presidência da igreja, a casa, aqui em Goiânia, de forma definitiva e irrevogável, e, portanto, então, a presidência da igreja vai para vice-presidente, que ele denominou aqui, para que seja, então, a responsável pela igreja. A Polícia Civil informou que foi notificada sobre o caso, mas que detalhes sobre a investigação serão repassadas no momento oportuno, ou seja, ainda está em processo de investigação, mas o pastor Davi Passamani não é mais o presidente da igreja A Casa em Goiânia. A gente espera que ele se retrate também com essa vítima e que também, diferente do caso anterior de 2020, viu, Silvia, que ele seja punido por isso. Que eu acho que passou da hora desse caso ter punição. Ô, Mário, eu fico pensando assim, a gente tem que parar de idolatrar qualquer tipo de responsável por igrejas. Se a pessoa está num cargo tão importante, que é você evangelizar as pessoas, levar a mensagem de Deus às pessoas, você não tem que ser idolatrado. Ele lá de cima é que tem. Você apenas momentaneamente está sendo usado por Deus. Então, assim, quando age dessa forma, uma pessoa que tem família já está errado. Eu já não acreditaria muito. Agora, dentro de uma igreja, você se portar de uma forma de abuso, né? Quase que um abuso sexual dessa forma violenta com fiéis, para mim não serve, não. Renunciou, foi tarde. Mari, muito obrigada pela sua participação mais uma vez.